Boa noite, Célula Pai Nosso. Prazer estar aqui com vocês mais essa noite para a gente poder trazer um pensamento a respeito das coisas de Deus, das coisas do reino. E apesar dessa distância, a gente fazendo apenas a nossa célula online, inclusive os nossos cultos também, a partir das novas restrições que surgiram aí da pandemia por parte do governo, o nosso espírito e o nosso coração está junto dentro de um mesmo propósito. Então, que você possa aproveitar essa noite e tudo que nós vamos falar aqui, que possa falar ao seu coração, teu espírito. Como nós temos dito desde o começo, né? O Evangelho não está de quarentena. E também estava pensando em uma outra frase a respeito desse momento que nós estamos vivendo, que é: não existe lockdown no nosso coração. Amém? O seu coração está aberto, o meu coração está aberto, o coração de Deus está aberto para que nós possamos estar juntos aqui e possamos, independente de tudo isso, possamos viver aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que possamos aqui trazer o estudo dessa noite. Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa noite que nós estamos aqui nos reunindo em Célula Pai Nosso e todas as outras atividades da nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco e que, assim como foi no domingo, o teu Espírito fale aos nossos corações e nós possamos ter o entendimento da tua palavra. Nós te agradecemos, independente da situação, independente das dificuldades que nós vivemos. Nós pedimos que o Senhor dê sabedoria para todos, para que possamos enfrentar esse momento, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, para que nós possamos juntos, Pai, vencer todas as dificuldades. E nós te agradecemos, acima de tudo nós te agradecemos, que sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Mesmo nas dificuldades, nas provações, nós estaremos juntos, unidos em propósito, em amor, num só coração. Em nome de Jesus, amém. Beleza, galera, vamos lá. A pastora Luciana trouxe uma mensagem, falou muito ao meu coração, diversas pessoas da igreja também comentando a respeito, e isso já nos mostra, né, como nós somos agraciados dentro da nossa comunidade, de não só o pastor Rogério, mas outras tantas pessoas, os pastores, obreiros, que têm tanta sabedoria para tratar daquilo que diz respeito das questões da Bíblia. Então espero que você seja aí abençoado através de um pensamento que eu tenho a respeito da terceira epístola, da terceira carta do apóstolo João, que você seja abençoado aí também nessa noite. Amém? Então vamos lá. Terceira carta de João, bem lá no finalzinho da Bíblia, bem próximo do Apocalipse, 2 livros antes ali. Então, bem facinho aí para você achar. E tem uma novidade hoje aqui para você. Você que nunca leu um livro da Bíblia, talvez você só leu versículos soltos, hoje é o dia que você vai ler um livro inteiro da Bíblia. Essa terceira carta de João, ela é bem curtinha, bem pequenininha. Creio que seja talvez o menor livro da Bíblia, ou talvez o livro que vem antes, que é 2 João, também uma carta bem curtinha, apenas um capítulo, tá, gente? 15 versículos. Então você vai poder sair daqui hoje falando que você leu um livro inteiro da Bíblia, tá bom? Para te estimular, é óbvio, né? Não é para você só sair dizendo aí que já leu um livro da Bíblia, mas é para te estimular a ler o restante. Todos os livros aí da Bíblia são muito importantes. E essa carta, inclusive, talvez ela sofra algum preconceito, no sentido de que talvez ela não seria necessária, né? Quando a gente se compara, quando a gente tem a comparação com outras cartas paulinas, principalmente como Romanos, que são realmente assim cheias de riqueza teológica, né? E essa carta ela tem um tratamento um pouco diferenciado, mas nós vamos aprender o porquê e o como ela é importante. Espero que abençoe a tua vida. Então vamos lá. Vamos ler aqui primeiro, terceira carta de João. Então, como disse, só um capítulo, versos do 1 ao 15, tá? O presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos
e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre todos a primazia, ou ser o primeiro, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, expulsando-os da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio também, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelo seu nome. Pronto, você acabou de ler um livro inteiro da Bíblia. Bom, vamos lá. Algumas coisas importantes a respeito dessa epístola aqui de João. Ele escreve a essa igreja e de uma maneira bem direcionada a alguns personagens. Então, além do próprio João, vamos trazer aqui todos os personagens que a gente tem dentro dessa carta. Então, além do próprio João, aqui como não apenas escritor, mas também o apóstolo, né? Muito provavelmente essa igreja a qual ele escreve, nós não temos aqui o detalhe de qual cidade, qual igreja era exatamente, porém, muito provavelmente ele mesmo deve ter fundado talvez essa igreja, ou no mínimo tinha uma grande influência para escrever aqui de uma maneira instrutiva a esse povo. E é interessante perceber, além do próprio João, os que também estão aqui de uma maneira bem explícita, o próprio Gaio, que é o que aparece logo ali no começo, e inclusive aquele a quem a carta foi direcionada. Então, em todo momento a carta é direcionada para o Gaio, apesar de falar de alguns outros personagens, o direcionamento é para ele. O Diótrefes também ali no meio aparece, mais para o finalzinho o Demétrio. E eu queria trazer um outro personagem que é o primeiro destaque que eu queria fazer. Toda a nossa explanação aqui vai ser em cima desses personagens, tá? E o primeiro personagem que eu vou trazer como destaque, dentre esses 5, é o próprio Jesus. Você fala, nossa, mas eu não percebi em que momento aparece Jesus aí nessa carta. Ele aparece quando João usa da palavra verdade. Então, em diversos momentos ele diz que Gaio caminha na verdade. Então, não diz que depende da tua versão, mas enfim, a maioria eu li praticamente todas as versões, até para comparar exatamente essa questão, e praticamente todas as versões elas dizem na verdade. Então a gente já traz aqui, usando essas duas palavras, inclusive, caminha na verdade, a gente não tem como não assimilar e não contextualizar com aquilo que o próprio Jesus disse, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente percebe que ele está trazendo isso de uma determinada maneira, assim, várias vezes, inclusive, enfatizando que ele caminha na verdade, e também depois, lá no final, quando ele diz a respeito de Demétrio, que aí fica ainda mais interessante, traz realmente esse pensamento para nós, que a própria verdade deu testemunho de Demétrio. Então a gente percebe que aqui João está falando da própria pessoa de Jesus. Como que a verdade vai dar testemunho de alguém? Pessoas dão testemunho de pessoas, né? Não tem como um sentimento ou como uma reação do ser humano, assim como é a verdade, dar testemunho, a não ser aquele que é a própria verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando diz que Demétrio quando diz que Jesus dá testemunho,
ou seja, a verdade dá testemunho de Demétrio, ou o próprio Jesus dá testemunho de Demétrio, eu entendo que Demétrio foi lembrado nas orações, o próprio Deus, o próprio Jesus, conduziu o coração de João a lembrar de Demétrio e a ter esse sentimento a respeito de Gaio, tá? Então é interessante entender aqui a estrutura da igreja, e aqui a gente precisa entender um pouco de história do que diz respeito à igreja primitiva, né? Às vezes a gente imagina assim a igreja primitiva como algo lindo, como algo bonito e que a gente deveria imitar. E sim, em muitos aspectos existem algumas coisas que realmente é um parâmetro, é um padrão para nós, mas a gente não pode entender que essa fosse uma igreja perfeita. Muitas pessoas têm esse conceito de uma maneira errada. E a verdade é que se você pegar o livro de Atos e se você pegar todas as cartas paulinas, você, inclusive as outras cartas, como essa de João que a gente lê, você vai perceber que na verdade os apóstolos estavam o tempo inteiro tendo que instruir a igreja para que não tivesse, para que fossem evitadas as heresias, para que não tivesse separações. Um dos grandes temas, e muito provavelmente o que inclusive foi a motivação de um dos personagens aqui, é a separação entre judeus e gentios. Então você pega um Messias que era judeu e que chama os seus discípulos todos judeus, e o início da igreja basicamente amparado dentro do povo judeu, existia muito esse pensamento que o cristianismo, que os seguidores de Jesus Cristo, eles deveriam ser apenas judeus. Inclusive o próprio Pedro, um dos pais ali da igreja, o discípulo que na verdade tinha uma proximidade, a qual o próprio Jesus estabelece uma certa autoridade no final, antes de partir para os céus, ele tinha esse pensamento, até que ele tem a visão do lençol com os animais e Deus diz para ele não tornar impuro aquilo que ele purificou. Mas enfim, tema para uma outra célula. Então você vê que existia esse pensamento de que o judaísmo era o único meio para o cristianismo evoluir, né? Quase como se fosse uma vertente do judaísmo o cristianismo. Eles não entendendo que na verdade o cristianismo era algo totalmente diferente, que talvez nasceu dentro do povo que foi eleito, mas como o próprio Cristo disse, eles o recusaram, né? Eles o rejeitaram. Então o cristianismo, a mensagem de Cristo, não é uma religião, mas é um sentimento, é uma salvação que veio para todos. O próprio Cristo disse que os discípulos deveriam ir por todas as nações, que eles deveriam pregar a todas as criaturas, judeus e gentios, aqui como a Bíblia chama, determina aí os não-judeus. Graças a Deus, por isso estamos aqui hoje, porque como gentios nós temos direito, né? Cristo trouxe esse direito para todos nós, algo que era apenas de uma nação, isso é um direito de todos nós. Então a gente percebe aqui, muito provavelmente não está tão claro, mas pesquisando a respeito disso, eu percebi que o Diótrefes, que é talvez o vilão aqui, vamos poder dizer, dessa carta, ele, pelo próprio nome dele, pelo posicionamento que ele tinha aqui, a respeito de barrar a progressão da missão cristã, do evangelismo, do envio de obreiros e inclusive das próprias cartas, ele muito provavelmente era alguém que tinha esse pensamento, era muito provavelmente um judeu convertido ao cristianismo e que tinha esse pensamento de restrição da palavra, né? Muito preso ainda à letra. Então, lembrando também, contextualizando mais uma vez a própria Bíblia, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Significa que nós abandonaremos a letra no sentido de abandonar a Bíblia? Não, a Bíblia é o nosso manual, é a nossa instrução, porém, a partir do momento que isso se torna mais importante do que o espírito, ou seja, as pessoas e o agir do Espírito Santo, isso desconsidera a importância das pessoas, ela se torna algo muito perigoso. Ela é mal interpretada, na verdade, porque tudo que Deus fez, inclusive a própria letra, a própria Bíblia, a própria inspiração para as escrituras sagradas, ela tem a motivação única e exclusiva de trazer vida para as pessoas. Então, é nesse sentido que a gente tem essa contextualização da letra matando e do espírito nos vivificando. Ambos são importantes, mas um não pode anular a presença do outro, tá? Então, é interessante de perceber aqui uma motivação. Então, além da questão da verdade, que eu já trouxe aqui através do personagem de Jesus Cristo, que é exatamente essa questão de nós não ficarmos amparados nas leis,
mas nós termos um sentimento onde o Espírito de Deus está dentro de nós de uma tal maneira que nós somos reconhecidamente alguém que anda na verdade. Ou seja, andar na verdade, da maneira como João trata aqui a própria pessoa de Gaio, não significa algo que você possa escrever dentro de regras, né? Senão, como que João, estando à distância de Gaio, tendo visto ele pouquíssimas vezes, pelo que a gente percebe aqui, como que ele poderia dar um testemunho de uma maneira tão eficaz a respeito de uma pessoa, estando à distância? Muito provavelmente porque, na verdade, era uma testificação do Espírito, né? Um Espírito testifica com o outro, de um entendimento daquilo que Jesus era na vida de Gaio, e também pelas próprias ações de Gaio. Então, o primeiro destaque é a respeito da verdade, é a respeito do próprio Cristo. Não adianta nós vivermos em comunidade, aqui nós estamos falando de uma igreja, se nós não temos um bom testemunho de verdade, ou um bom testemunho na verdade, um bom testemunho em Cristo. Ações que refletem a imagem de Cristo. Cristo é o nosso parâmetro, né? Nós somos cristãos, nós somos pessoas que devemos seguir aquilo que era a vontade de Cristo. Ok, então Davi, eu entendo, beleza, bacana, eu preciso andar na verdade e Cristo é a verdade, mas como que eu vou saber como é fazer isso? O que eu devo para ser assim? Bacana, a gente tem aprendido na nossa igreja há muito tempo que nós devemos ser imitadores de pessoas que são como Cristo, né? Assim como o próprio Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é bacana de perceber aqui o personagem do Gaio. Então a gente traz a nossa segunda pessoa, além do próprio Jesus, na pessoa da verdade, nós temos a pessoa do Gaio e João tendo o relacionamento com essas pessoas. E por que Gaio foi considerado então alguém que andava na verdade? Por que Gaio foi considerado alguém pelo próprio João, pelo apóstolo da igreja? Por que ele foi considerado essa pessoa que tinha esse perfil então de alguém dentro do parâmetro de Cristo? Bom, a própria resposta está aqui nessa passagem nos primeiros versículos. Primeiro, o testemunho das pessoas que estão ao redor. Então você vai perceber lá no verso 3 o que alegra demais a João, enquanto muito possivelmente pai na fé e pastor dessas pessoas aqui, um líder para essas pessoas, é de perceber testificaram da tua verdade. O que muito alegrou João foi que testificaram da tua verdade, Gaio. Como tu andas na verdade. E ele fala que não tem maior alegria do que perceber quando seus filhos andam na verdade. Então ele insiste e ele de uma certa maneira talvez percebe ou fica sabendo por outras pessoas que Gaio de uma certa maneira está desanimado de fazer aquilo que ele tinha se proposto a fazer. E qual que era a função de Gaio aqui e por que ele foi considerado como alguém que anda na verdade? Se você ler mais para frente, você vai perceber que Gaio era alguém possivelmente com certo recurso financeiro e que ajudava os missionários que eram enviados por João. Então, muito provavelmente, depois que eles passavam por essa igreja, porque os missionários eram enviados, mas não para ficar nas igrejas, né? Aqueles que tinham esse perfil missionário eram enviados pelos apóstolos, eles passavam nas igrejas apenas para ter um momento ali de descanso, uma estadia, para depois seguir para os campos. Não era onde as igrejas já estavam estabelecidas, era para conquistar novos campos mesmo, dentro de uma visão missionária. E se João estava tão distante, se Paulo, Pedro estavam tão distantes dessas pessoas que tinham sido enviados para novos lugares, quem que poderia prover a situação para essas pessoas? Pessoas como Gaio, que talvez não exerciam necessariamente um papel de liderança na igreja, mas que tinham ali a sua função de realmente patrocinar a missão dessas pessoas. Então aqui a gente tem um outro entendimento muito importante, que muitas vezes nós não compreendemos que a missão, existe até uma frase muito famosa que diz a respeito disso, que a missão não é apenas a pessoa que está lá no campo missionário, mas é também aquele que investe, é aquele que envia, como o próprio João, e é também aquele que ora por essas pessoas. Então muito provavelmente aqui o papel de Gaio, diferente do João, que era quem treinava e enviava os missionários, era aquele que realmente patrocinava
a missão dessas pessoas, era aquele que orava por essas pessoas, era aquele que recebia essas pessoas. Então, entenda que missão é isso também. É você colocar o seu coração e colocar a sua oração para que as pessoas também possam desenvolver uma obra missionária. Então, a gente chega aqui num momento onde, depois de João, por perceber que muito provavelmente o Gaio tinha um coração voltado para essas coisas, mas não necessariamente ainda estava solidificado no cristianismo, né? Então ele sente uma necessidade de estimular o Gaio. Você vai perceber ali nos versículos até o verso 8, que é quando ele direciona bem para o Gaio, ele insistindo para que Gaio permaneça, para que ele não desista daquilo que Deus tinha colocado como propósito no coração. Então, muito provavelmente alguém que ainda estava começando ali na fé, no cristianismo, e que possivelmente fosse afetado por outras pessoas. Que pessoas? Pessoas como Diótrefes. Aqui eu fiz um post no Instagram esses dias para fazer um trocadilho aí a respeito dessa questão e para expressar meu sentimento de gratidão com relação àquilo que foi pregado no domingo, né? E eu falei que a gente não pode ser como o Idiótrefes. Realmente foi de propósito aqui o Idiótrefes, né? No sentido de que esse cara, no sentido da palavra, que eu não tô falando nenhum palavrão, o pastor provavelmente vai assistir esse vídeo depois, talvez pegue no meu pé, não sei. Ou talvez ele goste, ele é meio doido, sei lá. Mas o sentido da palavra idiota aqui, né? Já ensinei isso até em outras oportunidades, não lembro se na célula, mas em escola bíblica eu tenho certeza, a gente já tratou disso. O sentido da palavra é aquele que pensa em si mesmo, né? Então é um trocadilho que cabe muito aqui pro Diótrefes, porque ele é uma pessoa que ele queria ser o primeiro dentro dessa comunidade aqui, dentro dessa igreja. E como o pastoreado, a liderança de João, de Pedro, Paulo, dos apóstolos estavam muito distantes, muitos deles inclusive morrendo. João, na verdade, é um dos últimos, né? É o último, na verdade, dos apóstolos que morre. Então, não tinha como ter talvez uma certa proximidade e às vezes dava margem para situações como essa, onde pessoas que talvez tinham um conhecimento da Bíblia, se realmente aquilo que a gente suspeita, os teólogos suspeitos, os estudiosos a respeito do Diótrefes, sendo uma pessoa, um judeu já de formação, tinha um certo conhecimento bíblico e naturalmente acabou se tornando uma liderança dentro daquela comunidade, dentro dessa igreja. Então, o fato da pessoa ter o conhecimento bíblico não significa que ela tenha o coração de Cristo. Então, ali, muito provavelmente ele acabou se tornando essa pessoa de expressão, mas uma pessoa que tinha o sentimento errado porque pensava apenas em si mesmo. A partir do momento que ele quer ser o primeiro, ele ignora aquilo que Cristo ensinou dentro de um coração de servo, de que nós temos que ter a sensação, o sentimento de querer ser o último, aquele que serve, e não aquele que quer ser o primeiro, né? Então você percebe aqui João falando uma dura crítica e instrução para o Diótrefes, e de uma certa maneira lá para o final já dizendo que ele iria para lá para ter uma conversa realmente e tentar entender o porquê e o que motivava o Diótrefes a agir daquela maneira. Então aqui a gente tem a exata oposição daquilo que é andar e viver na verdade, tal qual como Gaio. Então é aquele que vivia na mentira, porque a partir do momento que você quer ser o maior entre todos, você já está vivendo uma mentira. Dentro do evangelho, isso é uma mentira. Não existe verdade nisso. Significa que a gente não deve buscar o entendimento, a gente não deve buscar melhorar, nós não devemos buscar cada dia instrução e sermos pessoas melhores do que nós já somos, com certeza. Isso é extremamente necessário. Não estamos aqui pregando a miserabilidade. Pelo contrário, nós estamos pregando que você deve sim avançar exatamente pela consciência de que você precisa melhorar. Não porque você quer ser acima de todos, mas por entender que você não é e que você precisa melhorar. Esse é o ponto, né? Esse é o sentimento. Não se trata da questão de querer melhorar, se trata do porquê e qual é a motivação do teu coração para isso. E no final das contas é isso que Deus sonda, os nossos corações, e é isso que realmente importa para Deus. Então, que você tenha o sentimento contrário daquilo que foi
vivido aqui por Diótrefes, e ele chegou até certo ponto, acho que de discordância daquilo que era falado por João, e muito provavelmente uma discordância dessa questão do envio missionário, né? Aqui a gente tem que fazer algumas suposições. Como eu disse, eu estudei um pouco, procurei aí a respeito do que os teólogos dizem, a respeito dos estudiosos dizem a respeito disso, e muito provavelmente essa era a motivação do Diótrefes, né? No sentido de não concordar com o João mandando missionários o tempo todo para lá, e os recursos sendo destinados daquela igreja para receber, dar uma hospedagem para esses missionários e depois sustentá-los no campo missionário, né? Então, muito provavelmente por não concordar com isso, porque o campo missionário dizia respeito muito ao quê? Aos gentios. E ele, enquanto alguém que acreditava na visão do judaísmo, do cristianismo dentro apenas dos judeus, apenas para os judeus, e inclusive nesse momento a gente usa até a Bíblia, né, para cometer os nossos erros, porque a Bíblia diz lá no começo que o povo eleito era os judeus. Então, para sustentar os nossos absurdos, muitas vezes a gente até usa a Bíblia, e esse provavelmente é um exemplo nesse sentido. Ele não concordando com isso, é por isso que ele insistia que as pessoas não pudessem receber, como a própria carta diz, e que as pessoas até eram expulsas por ele. Você vê qual que é o absurdo que a gente chega aqui. Inclusive a pastora Luciana disse muito sabiamente, trouxe para nós o que a gente chama de cultura de cancelamento. E talvez não como Diótrefes, que expulsava as pessoas da igreja, mas nós criamos a cultura de cancelamento dentro das nossas vidas, como se a gente estivesse administrando uma rede social, né? Então eu não gosto daquela pessoa, eu cancelo ela da minha vida. A gente tem, hoje em dia, a sociedade, o indivíduo, o ser humano, ele chegou num ponto onde ele não consegue discordar pacificamente das pessoas. Ele tem que criar situações para cancelar aquela pessoa da vida dela, como se fosse realmente uma conta de rede social. Eu vou deixar de seguir o Davi porque ele falou uma coisa um dia que eu não gostei. Eu vou deixar de ser amigo do pastor porque um dia ele trouxe uma mensagem muito dura e eu não gostei daquilo. Então a gente já cancela as pessoas dentro do nosso coração, e isso é um problema muito sério na humanidade, porque as pessoas não conseguem mais conviver com pessoas que pensam diferente, elas não conseguem aprender com pessoas que pensam diferente. E se você só fica conversando com pessoas que pensam igual você nunca vai evoluir dentro da tua carreira cristã, você nunca vai evoluir dentro da tua fé, você nunca vai se permitir ser moldado àquilo que Cristo pretende para a tua vida. Isso é um problema muito sério. Então não viva dessa maneira. Seja como Gaio, que mesmo talvez tendo menos conhecimento da Bíblia, tinha o coração correto e buscava fazer aquilo que é a vontade de Deus e andar na verdade. Não seja como Diótrefes, independente da tua cultura, do teu conhecimento, até mesmo teológico, até mesmo de Bíblia. De nada isso vai valer se o teu espírito estiver morrendo porque você não consegue se relacionar com as pessoas. Existem pessoas hoje que estão gostando mais da fase da pandemia porque elas não precisam sair de casa para ser alimentado pela palavra através dos cultos online. Veja só, não estou dizendo que o culto online é um problema ou que seja do diabo, qualquer coisa do tipo. Imagina, uma ferramenta para a gente expandir o campo missionário e expandir o evangelho. Agora, é interessante as pessoas festejarem, se alegrarem com essa questão da restrição da comunidade porque elas se sentem incomodadas de viver em comunidade, né? Elas criam uma cultura de cancelamento porque elas só querem viver com pessoas que são parecidas com elas. Elas estão fazendo igual o Diótrefes, que só quer aceitar o evangelho de Cristo dentro daqueles que são judeus. É a mesma coisa, porque você só quer amoldar o evangelho de Cristo perto daqueles que são parecidos com você, e isso é uma ruína. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O evangelho foi feito para toda criatura. Para toda criatura. Para os gentios, para todos, para romanos. É por isso que, mesmo tendo os 12 discípulos ali que andaram com Cristo, a maior parte, não é uma das cartas que nós estamos lendo hoje, mas enfim, se você pegar o Novo Testamento, a grande maioria, ela foi escrita por alguém que era judeu, mas era também romano.
e que sabia falar aos gregos e foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então ele tinha a parte judaica e talvez por outros judeus mais radicais ele nem fosse considerado como alguém de expressão, mas boa parte da Bíblia é parte dele e ele defendeu com todo o seu coração, no caso eu estou falando de Paulo, vocês já perceberam, de todo o seu coração ele defendeu o evangelho sendo pregado aos gentios, o cristianismo alcançando não apenas a judeus, mas a gentios também. Então, que você não tenha essa cultura dentro do seu coração, só pessoas parecidas com você, ou pessoas que você tem similaridades, pessoas que você tem uma certa predisposição, pensa da mesma maneira, que você vai viver o evangelho junto com eles. Não, você vai ter que aprender a conviver com pessoas que são diferentes de você. Aceita isso no seu coração, senão você vai ficar patinando no evangelho e você não vai chegar a lugar nenhum. A graça de Deus ela é multiforme e ela alcança a todos os perfis de pessoas, a todos os tipos de pessoa. E você, enquanto alguém que deve disseminar o evangelho, que deve ser alguém missionário dentro do teu trabalho, dos teus estudos, da tua família, você precisa aprender a conviver com todos os tipos de pessoas. Mesmo que ela seja totalmente diferente de você. A gente vive numa sociedade hoje que se a pessoa torce para outro time, eu não consigo receber ela. Eu não consigo aceitar ela bem, só porque ela tem um time de futebol diferente do meu. Isso é um absurdo isso. Então é muito importante que a gente não tenha a cultura de cancelamento, que nós não temos a cultura do idiótrefes nas nossas vidas, amém? E para a gente finalizar aqui, então João se relacionando com aquele que é a verdade, reconhecendo a própria verdade nas pessoas, como o Gaio, e o próprio Demétrio, que nós vamos falar agora, e nesse meio do processo aí, o João repreendendo, isso é muito importante, não tenha medo da repreensão dos teus líderes, tá bom? Então João era o apóstolo da igreja e que tinha certa influência sobre essa igreja em especial. Então a gente não está aqui crucificando Diótrefes, porque Jesus já foi crucificado poucos anos antes dessa carta ser escrita. A gente só está mostrando aqui o como nós não devemos ser. E eu espero do fundo do coração que Diótrefes tenha lido essa carta lá na época dele, tenha entendido, tenha assimilado e tenha praticado aquilo que foi ensinado pelo seu líder João. E finalmente a gente chega aqui no Demétrio, né? Então João faz um reconhecimento aqui também para o Demétrio, mostrando a importância daqueles que recebem, daqueles que têm dentro do seu coração a hospitalidade. E vamos esclarecer um ponto aqui, que hospitalidade não é necessariamente algo fácil de se viver. Então é muito reconhecida aqui essa atitude, esse perfil do Demétrio como alguém que tinha facilidade para receber as pessoas. Nós temos aqui os nossos anfitriões John e Dai, eu sou muito grato pela vida de vocês, porque vocês realmente nos recebem de todo o coração, com muito carinho na casa de vocês. E vocês são muito importantes, assim como outras pessoas que têm isso dentro do coração. Como eu disse, não são todas as pessoas que têm esse perfil. E como vocês são importantes. Eu aqui talvez tomando a liberdade para fazer o papel de João, reconhecendo Demétrio, reconheço vocês, né? Que vocês possam continuar dentro desse espírito, motivados, e que você também que tenha o coração de Gaio e que talvez tenha o desejo de ser tal como o John e a Dai, como o Demétrio, de receber pessoas na sua casa. Isso é uma coisa que naqueles tempos era muito necessário dentro dessa perspectiva de hospitalidade mesmo, porque as pessoas iam, os missionários que João enviava, eles iam para dormir realmente ali na casa do Demétrio. Então que você tenha isso no seu coração. Esses são os perfis, são as 5 pessoas que nós temos aqui nessa carta de João. Espero que possa abençoar a sua vida e que você procure aí, tal como Gaio, como Demétrio, como João, andar na verdade, ser como Jesus Cristo foi e não seguir a cultura de cancelamento do Diótrefes. Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, é só falar com a gente. Valeu, um abraço.